Fala pessoal que assiste aqui o canal! E no vídeo de hoje quero conversar com você que tem aquela síndrome do perfeccionismo e de achar que as coisas devem ser postadas na hora, se não perder o time. Então no vídeo de hoje vamos conversar sobre o fetiche de postar na hora. Já tô aqui com meu cafezinho pra gente bater esse papo. Então, muita gente acredita que as coisas devem ser postadas na hora, porque senão passa o tempo ali e a pessoa simplesmente não vai mais querer aquela informação, porque ela acredita piamente que todo mundo está com um caderno ali anotando exatamente onde ela está, o que ela está fazendo, a roupa que ela está vestindo, para prestar contas depois. Mas não é assim que funciona no mundo das redes sociais, meus amigos. No mundo das redes sociais, a máxima é nós repetirmos as informações dos mais diferentes pontos de vista diferentes, inclusive repetir eventos já passados. Bom, eu faço isso bastante lá, principalmente no Atos, lá no Atos Podcast. Você pode conhecer meu projeto aqui, vou deixar o link na descrição. Que, por exemplo, a gente fez um especial de Natal, que foi um evento que esgotou os ingressos para 250 pessoas, e até hoje a gente posta conteúdo daquele evento. Inclusive, muita gente acredita que teve outro evento além desse, e coisa que não houve, a gente não fez nenhum outro especial de Natal. E muita gente acredita que já teve outro especial de Natal pela quantidade de vezes que as pessoas já viram cortes e fotos, enfim, várias coisas saindo sobre o especial de Natal. Ou seja, as pessoas não estão muito ligando para a sua vida. Claro que, se você pegar um stories do Instagram, ele é formatado para você postar ali, ou enfim, mostrar o que está acontecendo agora. Mas até o stories, ele não precisa necessariamente ser exatamente aquilo que está acontecendo agora. Então você pode pegar seus stories e postar foto de viagem. As pessoas vão achar que você viajou naquele dia. Elas não vão se lembrar que você, em uma outra época, viajou e agora está viajando de novo. Por quê? Porque ninguém tem tanto tempo livre de ficar preocupado assim com o que você está fazendo. Isso faz com que a gente tenha uma grande arma aqui, que é o quê? A gente pode usar grandes eventos, grandes dias que são de extrema importância ali para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal, enfim, para uma série de coisas, para estar atacando várias vezes naquela frente e reforçando várias vezes aquela mensagem. Então, se você é convidado para dar uma palestra, invista e gaste uma grana para que façam a captação daquela sua palestra ali, daquele seu material. Por quê? Porque ser convidado para uma palestra já é um evento único. Então você vai ter a oportunidade ali de já ter um público ali disponível para você. E esse público vai ouvir sua mensagem, mas muito mais que isso, as pessoas que não estão lá presentes também podem ouvir aquela mensagem e também vão saber que você estava dando uma palestra. E dar uma palestra naturalmente lhe coloca na posição de autoridade, de quem sabe do que está falando. Ninguém convida um Zé Ninguém para dar uma palestra. Então você vai investir ali no audiovisual, e é importante que você invista no audiovisual de qualidade, com captação de microfone, com câmera profissional e tudo, para, enfim, transmitir a mensagem da melhor maneira possível. E esse material você vai usar várias e várias vezes, e não só no pós-semana que você fez o evento. Por quê? Porque não existe temporalidade nas redes sociais. O que existe é, eu quero mostrar que eu sei sobre determinado tema, eu vou lá e mostro várias e várias e várias vezes. Então, por exemplo, o que existe muito de documentário que vocês provavelmente não sabem de produção de documentário. Muitas vezes acontece de sair um trecho de uma entrevista, como saiu, por exemplo, no caso do UFC, do Adesanya lá, uma entrevista, um material que foi gravado muito antes, em que o repórter perguntava para ele quem era o único cara que poderia bater o Adesanya e o que ele estava fazendo, esse cara. Porque o Adesanya, ele vem, antes ele lutava kickboxing, depois ele migra para o UFC e se torna um verdadeiro fenômeno. E o Adesanya responde a esse repórter dizendo que havia um cara que tinha ganhado dele no kickbox, e esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que Alex Poatan, que hoje é o maior nome do UFC. E ele fala que o Alex Poatan foi o único cara que conseguiu ganhar dele. E o Alex Poatan deveria agora estar bebendo e enchendo a cara. E aí, anos depois, essa entrevista sai,
E o Poatan assiste a entrevista e decide voltar a lutar. E se torna o maior nome da história do UFC. Só que o que eu quero falar sobre essa história e sobre esse material? Esse material, ele foi gravado de maneira fria, como é chamado. Ele é um material frio. O que acontece esse material frio? O cara consegue uma entrevista com um determinado artista ou determinada pessoa. E aí ele grava a entrevista, o que vai ser veiculado naquele dia, naquela matéria ou naquele documentário em si, mas ele também aproveita a oportunidade, porque, enfim, questão de agenda, e já grava uma série de perguntas mais atemporais de maneira fria ali, que não vão ser utilizadas naquele momento, mas fica um material para o cara que ele pode usar na posteridade. Ou seja, ele pega um fato que aconteceu lá em 2020, por exemplo, e no ano de 2024 ele publica naquele mesmo local, aquela mesma entrevista. Ou seja, é meio que no audiovisual e na forma como a gente faz conteúdo, não existe temporalidade. Então eu posso usar um fato de que me aconteceu 5 anos atrás, mas é um fato muito pertinente para os dias de hoje. Eu pego aquele fato de 5 anos atrás e publico novamente. E aí vai funcionar de novo porque o tema está em voga. Todos os grandes plays reaproveitam material de eventos, de vídeos que deram certo, de uma série de coisas. Não fica o tempo todo criando coisas novas, porque não dá para ficar o tempo todo criando coisas novas. Então, se você desligar o botãozinho da temporalidade eu tenho que mostrar isso agora, seu conteúdo vai melhorar muito. Por quê? Porque você vai começar a perceber coisas que você já tem feito, que você já tem gravado e que você pode usar novamente para publicar e vai funcionar de novo. Então, por exemplo, quem gravou sobre eleições? O mote das eleições, a cada 4 anos, ele tende a se repetir. Então, no ano que vem, 2026, nós vamos ter eleições presidenciais. Todos aqueles temas que envolveram a última eleição, grande parte deles vão nascer de novo. E você pode reutilizar o material que você já gravou da eleição. Por quê? Porque as pessoas não vão lembrar que você já publicou aquilo. Então, os conteúdos seus que deram certo, frequentemente você deve repeti-los. Ou, como que eu repito? Ou eu regravo esse conteúdo com qualidade melhor, porque a qualidade daquela época não era tão boa. Então, por exemplo, eu gravava num celular e hoje eu tenho uma câmera profissional. Eu pego aquele mesmo vídeo e regravo agora numa câmera profissional para ser o mesmo vídeo, mas com mais qualidade, com uma coisa mais atualizada. Ou eu posto exatamente o mesmo vídeo, ou eu simplesmente reutilizo aquele material transformando ele em texto ou em outra coisa que for. Mas essa falta de temporalidade é muito benéfica, porque economiza muito tempo da gente. E outra, faz com que frequentemente, imagine, sou convidado para dar uma palestra no ano. E essa uma palestra no ano me rende 1h30 de material de vídeo ali. Essa 1h30 tem diversos conteúdos dentro dela. E nessa 1h30 eu posso distribuir para a cada uma vez no mês eu postar um vídeo da minha palestra, falando na palestra. Porque eu precisaria basicamente 12 minutos para postar 12 vídeos de 1 minuto cada. Então, é muito pouco tempo se eu tenho esse material gravado. E aí eu consigo, todos os meses as pessoas vão ter a percepção de que uma palestra aconteceu, que não necessariamente aconteceu naquele dia, mas elas vão ter a percepção de que eu dei uma palestra uma vez por mês. E muito provavelmente eu vou receber novos convites de palestras se o material tiver ficado muito bom, porque as pessoas vão entender que eu dou palestra e vão me procurar para dar palestras. Então, quem tem a mentalidade de que aconteceu, eu posto um tempo e paro, aconteceu, eu posto um tempo e paro, está jogando dinheiro no mato, porque você teve uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro, e não está utilizando de novo, por achar que muitas vezes as pessoas estão vendo ou falando, é a mesma palestra, ele fica postando o tempo todo. Cara, as pessoas, primeiro, a grande maioria não se toca que é a mesma palestra.
As pessoas que se tocam que é a mesma palestra, dificilmente vão falar com você. Então elas se tocam, mas beleza, passa despercebido. E tem um terceiro grupo, que é o grupo que se toca e vem encher seu saco. Aí o terceiro grupo que se toca e vem encher seu saco, você manda para a puta que pariu. Porque, tipo, qual que é o mal de eu postar um material o tempo todo? Não tem mal nenhum. Então se a pessoa está incomodada com isso, é só ela meter o vazare e ir embora e pronto. Entende? Então, pare de achar que todo mundo está olhando o que você está fazendo, porque não estão. As pessoas só vão olhar para o que você está fazendo quando você resolver um problema real delas. Quando você falar algo que pegue em algum ponto que ela precisa. Então, tá lá no limbo lá, onde você passa despercebido, até que em algum momento, aquela pessoa que está passando naquele limbo, ela olha e fala, cara, eu acho que o Pedro pode me ajudar nesse ponto aqui. E aí, nessa hora, essa pessoa vai prestar atenção no que você está falando. Porque ela tem um interesse que resolve um problema dela. Então, meio que, se você parar para pensar, todo mundo é meio egoístazão e está preocupado com o próprio rabo. Ou então, a pessoa é só um filho da puta que quer denegrir o seu trabalho, que quer, enfim, fazer piadinha com o seu trabalho. E esse cara não lhe interessa, não deve ser ele o objeto do seu interesse. Então, você tem que aprender essa dinâmica de aproveitar bons materiais por muito tempo e os melhores materiais você vai simplesmente replicá-los por muito tempo também. Porque aquilo que deu certo uma vez tende a dar certo várias vezes. Aquele modelo tende a funcionar várias e várias vezes. Então, essa era a mensagem do vídeo de hoje. Se foi útil para ti, curte, comenta, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Vídeos diários aqui, todos os dias nós temos vídeos novos e até a próxima.